Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o psicólogo Carlos Edivan Fonseca, do canal Coisas do Amor com o psicólogo Carlos Edivan Fonseca. Eu espero que esteja tudo bem, tá? Com cada um, né, que segue esse canal, que é inscrito neste canal, que acompanha os conteúdos da gente, tá? Hoje, aqui falar com vocês, eu sei que tem muita gente que acredita que não precisa de conselho, né? Muita gente que não aceita conselho. Tem muita gente também que nem suporta conselho. Mas a gente, como profissional, a gente não pode agir de forma negligenciada em relação à sociedade. Como a gente não deve agir e nunca pode agir com negligência em relação aos nossos pacientes individuais que nos procuram, a gente também não pode ficar inerte, né? Como se fosse uma ação irresponsável em relação à sociedade. Isso, se a gente comporta assim, funciona como uma negligência. Então a gente não pode negligenciar. Hoje, especificamente, falar aqui para vocês a respeito do costume que as pessoas têm de aplicar comparação, né, aos seus. Aplicar aos seus uma referência comparatória a outra pessoa, principalmente a adolescência e a juventude, né? Uma das maiores frustrações hoje dos adolescentes, das adolescentes, é perceberem ou sentirem que estão sendo comparados com outras pessoas da sua faixa etária. Tem pais que têm, por natureza, muitas vezes por inocência, o costume de abordar o seu filho ou filha, né? De abordar o adolescente, o jovem da sua casa, com um contexto comparatório. Comparando com o primo fulano, com o colega ciclano, comparando com a filha ou o filho, né? Do vizinho tal, do parente tal. O adolescente não suporta essa comparação. Essa comparação hoje, no meu consultório, ela tem trazido, né, muita gente com essa referência de sofrimento. Muitos jovens se sentem e se despertam uma sensação de impotência, uma sensação de incapacidade diante da sociedade, porque a sociedade primeira desse jovem é a própria casa, é o seu grupo familiar. E se esse jovem se sente invalidado pelo seu grupo familiar, ele por si só já também está aprendendo um contexto, um repertório de invalidação própria. Ele começa a acessar e a absorver uma informação falsa, que é de que uma pessoa serve de parâmetro para outra pessoa. Isso é falso. Uma pessoa não serve de parâmetro de desenvolvimento pessoal para outra pessoa. Porque cada um ser é um organismo distinto, é um organismo diferente, com a sua estrutura biológica, sociohistórica, filosófica, funcionalidade, que é a fisiológica, e a sua estrutura psíquica e espiritual completamente única. Nenhuma dessas estruturas é reflexo da estrutura de outra pessoa e nem é uma repetição da estrutura de outra pessoa. Ou seja, se a gente trata a pessoa como um ser associado ao ser do outro, a gente está invalidando a própria pessoa. Então você que ama o seu jovem, o seu adolescente da sua casa, você que preocupa em ter notícias dos resultados abençoados, resultados de sucesso deste jovem, primeiro ponto, comece a observar o seu jovem como ele sendo um ser dele mesmo. Tá? Você pode até sim abrir um parâmetro de comparação dele no momento atual para com ele mesmo no momento anterior, em um outro tempo. Comparar ele agora com 16 anos, né?
com os rendimentos que ele tinha aos 12, com a postura comportamental dele aos 14, a postura comportamental de regra, de organização pessoal dele, né, anterior. Mas quando você aplica a esse seu jovem uma comparação com outro jovem, outro ser, outra pessoa, você está invalidando o seu jovem, você o está desrespeitando. Você o está aplicando uma sensação de despotencialização, aplicando a ele uma regra de que ele não vale como o fulano vale. Tá? Isso não é justo, isso não é correto, isso é doentio, essa comparação. Eu sei que muita gente faz isso de forma muitas vezes inocente, equivocada, na euforia de vontade de transformar o jovem à força, aí pega outro como comparação, acreditando que ele vai se preocupar em tentar equivaler àquele outro, tentar pelo menos igualar aquele outro. Mas na verdade isso é uma fonte ou é um principiar de adoecimento do comportamento. É um início de sensação de desprezo que brota entre os entes queridos do grupo familiar. Então é importante, tanto você que é adolescente, jovem, não permitir entender-se comparado ao outro, como também você, que é responsável pela relação desse jovem com seu grupo, tentar nunca expor ele, né, ao nível de ser comparado a outro ser. Tá? Então eu precisava falar sobre isso. Eu precisava muito, porque essa fonte inesgotável de frustração está afetando muito o desenvolvimento da juventude. E essa juventude, na sensação de diminuir a frustração, começa a canalizar ou mediar forças mentais para outros campos, né? Para outras áreas, para diminuir a sensação de frustração, e vão construindo aí uma alienação geral, né? Do seu ser, do seu ambiente, do seu comportamento. Então reduz muito o ser a um comportamento estagnado, um comportamento frustrado, um comportamento de impotente diante do próprio meio, que é o seu lugar, que é a sua casa, que é o seu lar. Se no seu lar ele está sendo despotencializado, o que ele levará de energia positiva para os outros ambientes que frequentará? Então é muito necessário você começar a entender que o jovem da sua casa, o adolescente da sua casa, não é um espaço de autoafirmação do pai ou da mãe, né, ou de nenhum dos membros da família, mas sim que é um ser único, rico, especial no sentido de que é vivo, que é latente, que é potente a aprendizagem de si mesmo e a aprendizagem daquilo que é para si mesmo. Independente se tem alguém semelhante ou não nesse contexto, se tem alguém melhor ou não, melhor desenvolvido ou não nesse contexto. Mas ele é ele e o desenvolvimento dele tem que ser respeitado, estimulado no tempo próprio. Até mesmo no sentido de que ele vai começar a se descobrir como pessoa, vai construir sua própria identidade pessoal e nessa identidade pessoal ele vai sentir-se seguro e nessa segurança ele vai conseguir vencer as limitações, os medos, os vícios, a procrastinação, que é a preguiça, né? O empurrar para depois o que pode fazer agora. Então tudo isso é resultado de uma construção de identidade pessoal. E identidade pessoal nunca é tomar posse da identidade de outra pessoa ou dos mecanismos que outra pessoa aplica na vida para ter sucesso. Ok? Um abraço no peito, um beijo na alma. Fique bem. Espero que este conteúdo contribua, tá? Pelo menos para diminuir conflitos entre os membros do grupo familiar em relação ao desenvolvimento, à capacidade e à aprendizagem do jovem da sua casa, tá? Evitar comparação, evitar usar, tá? Pessoas, né? Principalmente da faixa etária do seu filho, como parâmetro para estimular o sucesso do seu próprio filho.
tá? Um abraço no peito, um beijo na alma, fique bem. Se inscreva no canal, divulgue o nosso canal, Coisas do Amor com o psicólogo Carlos Edivan Fonseca. Dê um like, por favor. Espero que você me ajude, tá, a propagar esses conteúdos que assim possam ajudar a pessoas. Se um dia te ajudou, se for útil para você, se você entender como algo adequado, tá? Ajude a gente a levar isso até outras pessoas. Fica bem.